Gostaria de saber, né, como é que foi essa evolução do time, né, que consegue criar chances, mas hoje, né, acabou convertendo essa chance em gol, acabou vencendo 3-1. Parabéns. Obrigado. Eu acho que é natural, né, evolução, quando você tem trabalho, quando você tem um grupo que está se dedicando no dia a dia, né? A gente que vive o dia a dia, a gente está vendo a evolução do grupo pelo comprometimento dos atletas, entendeu? E quando eu falo dos atletas, é óbvio, também da comissão técnica, de todo mundo. E é natural vir evolução. Eu até falei numa entrevista aqui que o nosso time ali na quinta, sexta rodada, que muito provavelmente a gente estaria numa evolução mais clara. E isso aconteceu já na quinta rodada contra o Cianorte, que a gente fez um bom jogo, no meu ponto de vista, né? E hoje, né, a gente não só fez um bom jogo, mas tivemos uma boa vitória, não só dos 3 gols, mas criando outras chances, competindo, brigando, lutando e, acima de tudo, jogando futebol. Então, acho que é natural vir essa evolução, mas passo a passo, pezinhos no chão, né, 24 horas a gente continuar se dedicando, 24 horas descansando e começa tudo do zero segunda-feira para a gente fazer um bom jogo contra o Operário lá. Boa noite, professor. Miguel Mendes, da Central da Inter. Hoje a maior parte das ações ofensivas da Inter foi pelo lado esquerdo, com o Lucas Douglas e o Lakovic. Só que isso acabou deixando o lado direito um pouco menos utilizado. Isso é uma estratégia sua ou isso acaba ocorrendo em decorrência do jogo? E parabéns pela vitória. Bela leitura, você tem razão, isso inclusive foi planejado e treinado. Por quê? Porque nós entendemos que o lado mais forte do Itabirito era o lado esquerdo, com o Brian e com o Richard. Então nós seguramos mais o Breno para ter esse atacar marcando quando a gente estivesse atacando e liberamos mais o Léo. Então era natural sair mais para aquele lado. E aí, ao invés do Breno, eu empurrava mais o Bochecha, né? E tanto que o Bochecha pisou na área em alguns momentos, enfim, quase como um atacante. Mas foi isso, foi estratégia, às vezes dá certo, né? Às vezes dá errado. Hoje deu certo, graças a Deus. Boa noite, Alexandre, do portal de notícias Bola e Batom, lá de Nova Lima, Minas Gerais. O time do Itabirito, a exemplo da Inter de Limeira, vinham criando muitas oportunidades e não fazendo os gols. Hoje a Inter criou as oportunidades, conseguiu fazer 3 gols e o Itabirito, a gente que acompanha eles, não conseguiram desenvolver o que eles tinham de mais forte, que era o toque de bola no meio de campo e essa jogada pelos extremos de esquerda, principalmente com o Brian e o Richard. Foi treinado isso durante a semana, foi analisado para poder conseguir neutralizar essa característica que era o mais forte do Itabirito para criar as oportunidades? Boa noite, Miguel. Primeiro Miguel, né? Alexandre, desculpa. Alexandre, muito legal ver você aqui, né? Você é bacana, né? Você indo além aí do normal, né? Do comum e levando informações nossas aí para outro estado. Primeiro que o Drubs, que é um treinador que eu admiro muito, é uma referência para mim, né? O Drubs, para quem não sabe, já foi treinador do Fluminense, por exemplo. É um cara que tem um currículo fantástico. É um cara que até foi para mim na beira do gramado, que já está quase parando, enfim, mas ele já deixou no futebol um grande legado. O Drubs escreveu 2 livros sobre futebol, que virou uma enciclopédia para todos os treinadores brasileiros. Esse é o treinador do Itabirito. É um treinador que eu tenho muito respeito, já foi meu professor na licença da CBF. Então é só você olhar o time dele, é um time que joga futebol. Então hoje para quem veio aqui, viu um jogo de futebol, né? Sem chutão, sem porrada, os 2 times jogando futebol. E eu sou contra esse negócio, a Série D é só porrada, é só chutão, por quê? Né? E isso é um problema, uma luta que eu tenho diária, porque para mim isso é um mal do futebol brasileiro hoje. Porque isso, muitas vezes, é uma responsabilidade até cultural, porque o treinador ele precisa ganhar o jogo de qualquer jeito, senão se ele perde 2 jogos, todo mundo já começa a encher o saco para ele ser mandado embora. Então, muitas vezes, ganha a qualquer custo. E aí nós paramos de jogar futebol e hoje vocês viram aí um jogo de futebol. Realmente foi planejado, foi estudado, né? Nós analisamos 3 jogos do Itabirito e foi planejado, foi estudado, foi treinado, que é o mais importante, como eu disse, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, faz parte, é futebol e hoje deu certo, graças a Deus. Parabéns pela vitória. Obrigado. Emir, Guilherme Souza, do César Esporte. Eu queria que você destacasse os autores do gol da partida, o Miguel, o Antônio e o Lucas Douglas. Seria esse o trio de ataque ideal da Inter na competição? Eu não diria que seria esse
para cravar, por quê? Porque nós temos boas alternativas também e eu prezo muito pelo elenco. Daqui a pouco pode jogar o Thiaguinho, o Wallace, que não entrou hoje, o Gadelha, daqui a pouco o Bortoluso, que machucou na sexta-feira, mas já deve voltar essa semana, o próprio Vinícius Leite. Então a gente tem boas opções, né? O Juninho, que começou a competição como titular, né? Que também é um bom jogador. Então a gente tem boas opções e eu falo para eles aí, é o elenco. Vai ter jogo que não vai ser o Lucas Douglas, vai ser o Vinícius Leite. Então a gente tem feito 2, 3 trocas. Eu ouvi muita gente falando, pô, o time não tem não mantém o elenco, a formação, não tem um time titular. Hoje no futebol a coisa mais comum é você mudar 2, 3, 10 jogadores até. É só olhar o Palmeiras, só olhar o Flamengo. Todo jogo eles mudam. Tudo bem que eles jogam quarta, domingo, ok. Mas vamos pegar na nossa realidade. O Santa Cruz, que hoje é uma das referências da competição, é um time que também muda 3, 4 jogadores por jogo. Então hoje, com 5 trocas, o treinador ele tem que ser inteligente e ser estratégico. Eu posso, por exemplo, ter jogo que de repente o Lucas Douglas é melhor começar no banco e entrar ali no finalzinho e definir o jogo, porque ele tem força, né? Enfim. Mas é o trio de ataque que tem jogado mais, né? Tem se destacado, tem ido muito bem. O Antônio não vinha bem no primeiro tempo, conversamos no intervalo, aí no segundo tempo ele foi muito bem, porque o jogo hoje era nas costas do Brian, nas costas da defesa deles, que é um time que joga com linha alta, e a gente não estava explorando isso. Aí, né, tanto que sai os gols com as bolas nas costas ali da defesa deles, que a gente conseguiu explorar depois da conversa no intervalo. Cristiano, boa noite, parabéns pela vitória. Quero que você fale um pouquinho dessa mudança que você fez, tirando o Michel Paulista e colocando o Claudinho. Nós analisamos lá na transmissão que deu uma diferença gigantesca no meio de campo da Inter com relação ao toque de bola, aquele jogo mais cadenciado. Michel mais força, o Claudinho mais toque. Então aqui deu um toque primoroso ali no lance do gol, né? Quero que você destaque essa mudança, o que te fez fazer essa alteração, se é algo corriqueiro ou se coloca aquela pulguinha atrás da orelha entre Michel Paulista e Claudinho. Ali nós temos boas opções, né? Além desses dois, nós temos o próprio Maurício, que é um segundo volante, mas também joga, tanto que ele entrou como meia, o próprio Juninho, que é um meia, o Wallace, que também joga por dentro. Então a gente tem opções opções rápidas, opções de velocidade, opções de construção, que é o Claudinho, opções de força, que é o Michel. Michel vinha se destacando ali no Uberlândia, depois no próprio São José agora, e ele começou bem a competição conosco, e aí nós entendemos que era um momento de mudar. Nós vínhamos 3 jogos sem fazer gol, isso não é culpa do Michel, mas se eu tenho ferramentas que eu posso criar outras situações, eu tenho que mudar. Né? Muitas vezes é a troca de jogador ou uma estratégia um pouquinho diferente. E o Claudinho, vale lembrar, 2021 ele estava no Cruzeiro, fazendo gol adoidado, é um craque, cara, é um baita jogador que eu acho que é acima da divisão. Eu falo isso para ele, né? Ele tem uma luta constante com uma questão de saúde ali, né? É nítido, é só olhar para ele que a gente tem que entender esse contexto também, mas é um cara que compensa com a bola. Né, compensa muito bem, porque é muita qualidade, e hoje, como você mesmo disse, encaixou, né, deu certo essa alternativa e a gente fica muito feliz.